Como todo bom projeto, é importante que a base ela seja bem construída, e isso eu não falo somente de computação, nem de programação, nem de desenvolvimento de aplicativos. Se você vai construir um prédio, algum edifício ou uma casa e você não tem uma base sólida, é muito provável que no futuro aquele projeto ele venha a desabar. Então já estou construindo aqui a nossa estrutura do aplicativo para a gente conseguir ter uma base firme e sólida, e no futuro esse aplicativo a gente possa expandir ou fazer o que a gente quiser com ele, porque a gente começou bem. Então, bora lá! Nesse ponto, voltamos ao que comentei no vídeo passado. Inclusive, se você não assistiu, dá uma passada lá para poder entender melhor sobre o projeto e o aplicativo que estamos desenvolvendo. Eu falei sobre a importância de um bom planejamento, e nesse momento, essa etapa já se torna muito relevante. Para construir uma boa base, precisamos ter em mãos um objetivo definido, pelo menos um esboço do projeto e algumas ideias para o futuro desse projeto que está em desenvolvimento. A relevância de tudo isso se apresenta quando pensamos no que acontece quando não planejamos isso de início e começamos a construir o projeto de qualquer forma. Se você já começou algo pensando que seria só um pequeno projeto, uma pequena aventura, e depois de algumas semanas se viu perdido entre muitas pastas e arquivos e uma estrutura completamente desorganizada, você entende o que eu estou falando. Como diz um relativamente famoso meme, aventurinha de 20 minutinhos, entrar e sair, mas a gente sabe que aqueles 20 minutinhos duram muito mais tempo. Utilizar uma estrutura robusta desde o início do desenvolvimento impede que você perca o controle enquanto essa aplicação cresce e você inclui novas funcionalidades dentro dela, e também evita que futuramente você possa ter um grande dor de cabeça enquanto desenvolve seu projeto. Assim como na maioria das áreas, na computação a gente também tem vários padrões de projetos que você pode utilizar enquanto está desenvolvendo as suas aplicações. Eu não vou estar aqui ensinando padrões de projeto ou definindo quais são os melhores para você utilizar, porque aí cabe a você pesquisar alguns deles, ver o que você se identifica mais e aquele que se encaixa mais nos seus projetos, porque cada projeto ali ele vai ser mais adequado de acordo com um padrão. Mas eu vou apresentar aqui o que eu gosto de usar como base nas minhas aplicações para ter uma estrutura robusta desde o início e que permite que eu cresça sem me perder nos meus arquivos, nas minhas pastas, naquilo que eu vou incluindo dentro da minha aplicação. Então é mais uma estrutura organizacional do que um padrão de projeto em si. Mas caso alguém queira saber pelo menos um pouco sobre Design Patterns, que são padrões de design, desenvolvimento de aplicações, eu gosto de utilizar nos meus projetos de React Native, que é a tecnologia que eu estou usando aqui para a construção desse aplicativo e que eu normalmente utilizo. O Provider Pattern e o Component Pattern são os padrões que normalmente eu utilizo, e que são, de modo simplificado pelo menos, organizar a minha aplicação com uma forma de prover informações entre as diversas partes do meu código e estruturá-la através de componentes reutilizáveis. Se quiserem saber um pouco mais, pode pesquisar na internet que vai ter informações para vocês poderem aprender um pouco mais e utilizar nas suas aplicações. Mas, por enquanto, chega um pouco de papo. Vamos aqui para o que eu realmente disse, que iria mostrar para vocês nesse momento, que seria a estrutura da aplicação que eu gosto de organizar, como eu faço a organização das minhas pastas, dos meus projetos. Isso aqui não é somente a estrutura que eu utilizo para desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Eu gosto de ter essa estrutura aqui base para todos os projetos, e a partir disso aqui e do tipo do projeto que eu vou utilizar, eu gosto de ir colocando mais coisas dentro da estrutura. Mas basicamente aqui dentro da pasta SRC, que é a pasta de source da aplicação, é onde está a estrutura inicial que eu gosto de utilizar dentro do desenvolvimento das minhas aplicações. Mas dentro da pasta aqui de SRC, eu sempre gosto de definir algumas coisas. Como eu falei, eu gosto de usar o padrão de componentes, então eu já tenho aqui uma pasta onde eu vou deixar e construir os meus componentes pouco a pouco. À medida que o projeto ele for crescendo também, eu posso criar pastas aqui dentro. No caso aqui eu tenho uma pasta de header, que vai ser o header da nossa aplicação, o que vai ficar no topo. Temos aqui um header bem simples, que é basicamente com o nome do aplicativo, mas esse padrão de projeto ele se torna interessante
porque se futuramente eu quiser um header um pouco mais complexo, com mais algumas funcionalidades, com mais informações sendo apresentadas, com um menu lateral, por exemplo, eu não preciso ir em lugar nenhum do meu código procurar ou modificar em diversos lugares. Eu posso vir simplesmente aqui no meu header e adicionar o que eu quiser aqui dentro. A estrutura de pages, onde eu vou definindo aqui também dentro de pastas quais são as páginas que eu vou estar utilizando. Dependendo de como essa aplicação ela vai crescendo, eu posso criar estrutura de páginas dentro dela. Por exemplo, eu posso criar estrutura inicial, e dentro da estrutura inicial eu crio a home, uma pasta aqui para login ou para registro, e dentro dela eu vou criando outras pastas onde eu coloco as telas de login ou registro que vai ter na minha aplicação. Da mesma forma aqui eu tenho uma página inicial da home, que é basicamente o que a gente tinha definido lá no último vídeo, uma estrutura básica. Pasta de assets, que é onde eu vou colocar as imagens e assets mais internos da minha aplicação. Então eu gosto de definir dentro de SRC uma outra página, uma outra pasta de assets. E por último, a parte de rotas, que é onde eu defino as rotas da minha aplicação. Isso aqui varia um pouco de acordo com cada projeto, seja um projeto web ou seja um projeto para dispositivos móveis. Há uma pequena variação de um para o outro na forma como as rotas elas são definidas. Mas a estrutura de forma geral é a mesma. Então eu tenho uma minha página de rotas e dentro da minha página de rotas eu vou definir os tipos de rotas diferentes que eu vou ter. Então dessa forma eu consigo organizar as minhas rotas de forma mais adequada. Então eu vou separando elas em arquivos, porque isso impede que eu tenha um arquivo aqui com, não sei, talvez 500, 600 linhas com todas as rotas da minha aplicação em um lugar só, o que ia complicar para mim o gerenciamento futuramente e ia me dar muita dor de cabeça. Então justamente é por isso que eu uso o padrão de componentes também, porque eu consigo deixar códigos menores. Então isso é algo que eu recomendo para vocês como uma boa prática. Vocês, quando puderem, separar os arquivos, separar em estruturas diferentes. Futuramente você não tem arquivos muito grandes que vão dar problemas para você poder encontrar algum bug, implementar novas funcionalidades ou fazer alguma reestruturação daquela parte do seu código na sua aplicação. Então sempre tente deixar e criar a sua estrutura de forma que você consiga expandir essa aplicação futuramente sem que você perca a simplicidade do seu código. Existe algo que é falado na computação, que é o KISS, que basicamente seria Keep it simple and small, ou se você preferir, a gente pode definir também como Keep it simple, stupid. É uma coisa que você pode lembrar quando você está fazendo o seu código, se você não se sentir xingado ou se sentir mal pensando dessa forma. Não seja um estúpido, então deixe as coisas pequenas e simples dentro do seu código, para que isso não venha a ser uma dor de cabeça futuramente. E por que essa estrutura de projeto é boa? Porque à medida que for crescendo eu posso criar novas páginas, posso criar novas pastas aqui para os meus componentes, posso incluir assets, posso incluir novos arquivos de rotas. Caso a minha aplicação ela precise, como eu falei para vocês que eu gosto de um provider, eu posso criar uma nova estrutura aqui com contexts, por exemplo. Então, à medida que a minha aplicação cresce, essa estrutura permite que eu tenha tudo organizado de forma adequada e eu possa simplesmente ir adicionando coisas como pequenos blocos dentro da minha aplicação e ela vai crescendo com esses pequenos blocos até ela se tornar uma aplicação completa. Então isso é outro conceito que eu gosto, que é você não construir algo monolítico, mas você construir pequenos pedaços e a partir disso você construir algo grande. É até um livro que me foi recomendado há muito tempo que eu gosto, que é A Catedral e o Bazar, que ela fala um pouco sobre esses padrões de projeto monolíticos e padrões de projeto construídos, digamos, como pequenos bazares que juntos eles formam algo grandioso. Então eu acho interessante você pensar dessa forma. Então basicamente isso, se inscreve aqui no canal, deixa o seu likezinho para ajudar a gente se você está gostando dessa série. Eu vou tentar trazer sempre algo que incentive vocês a construir códigos melhores e a fazer aplicações mais bem estruturadas e organizadas. Então se você está ansioso aí, se você está gostando dessa série como eu, se inscreve que vai ter muito mais. Então até o próximo vídeo.